Olá, meu amigo, minha amiga. Sabe aquela vontade de ter sua própria criação de galinhas, mas sempre pensou que precisava de muito dinheiro para começar? Então eu tenho uma notícia incrível para você hoje. Vou te mostrar como é totalmente possível começar do zero absoluto, sem gastar praticamente nada, e ainda assim construir uma criação de galinhas próspera e saudável. Ao longo deste vídeo, vou compartilhar com você todos os segredos que aprendi em décadas trabalhando com aves, os truques que ninguém conta e aqueles métodos simples que realmente funcionam. Então já vai deixando aquele like para me ajudar a alcançar mais pessoas que também sonham com essa liberdade e se inscreve no canal porque aqui a gente compartilha conhecimento de verdade, sem enrolação. Preparado? Então bora lá. Deixa eu começar te contando uma história real. Quando eu comecei minha primeira criação de galinhas há muitos anos atrás, eu também não tinha dinheiro. Aliás, eu tinha era dívida. Mas sabe o que eu tinha? Vontade, determinação e principalmente a disposição de aprender e trabalhar com as mãos. E hoje eu estou aqui para te dizer que você também pode e vou te mostrar exatamente como. A primeira coisa que você precisa entender é que criar galinhas não é sobre ter dinheiro, é sobre ter conhecimento e criatividade. As galinhas são animais incrivelmente adaptáveis e resilientes. Elas não precisam de instalações caras e não precisam de equipamentos importados e definitivamente não precisam que você gaste uma fortuna para começar. O que elas precisam é de cuidado, atenção e um manejo correto. Então, vamos começar pelo começo mesmo, do jeito mais prático possível. A primeira pergunta que você deve estar se fazendo é: onde vou conseguir as galinhas se eu não tenho dinheiro para comprar? E essa é a beleza da coisa. Existem várias maneiras criativas e totalmente viáveis de conseguir suas primeiras aves sem gastar nada. A primeira estratégia que eu sempre recomendo é conversar com pessoas da sua comunidade. Você ficaria surpreso com a quantidade de pessoas que têm galinhas no quintal e que muitas vezes querem se livrar de algumas porque estão com excesso. Visite mercados locais, feiras de produtores, converse com vizinhos que moram em áreas mais rurais. Muitas vezes as pessoas têm galinhas velhas que pararam de botar tanto quanto antes, mas que ainda são excelentes para começar uma criação. Essas galinhas podem não estar no auge da produção, mas vão te dar ovos, vão te ensinar sobre o manejo. E o mais importante, vão te dar experiência sem custo algum. Outra estratégia fantástica é oferecer serviço em troca. Sabe aquele vizinho que tem galinhas, mas está ficando velho e não consegue mais cuidar bem do galinheiro? Ofereça sua ajuda. Limpe o galinheiro, ajude a organizar, cuide das aves por algumas semanas e, em troca, peça algumas galinhas como pagamento. Você estaria impressionado com quantas portas se abrem quando você demonstra vontade genuína de aprender e trabalhar. E tem mais uma coisa que poucas pessoas pensam: grupos de redes sociais e comunidades online. Existem grupos de avicultores, de agricultura familiar, de permacultura, onde as pessoas constantemente estão doando ou trocando animais. Entre nesses grupos, seja ativo, faça amizades, mostre seu interesse genuíno. A comunidade de criadores é geralmente muito generosa com quem está começando e realmente quer aprender. Agora vamos falar sobre o espaço. Você não precisa de hectares de terra para começar. Na verdade, você pode começar com um espaço mínimo, até mesmo no quintal de uma casa comum. O segredo está em aproveitar cada centímetro de forma inteligente. Olha que ao seu redor, tem um cantinho no quintal que não está sendo usado, tem uma área embaixo de uma árvore. Perfeito! É ali que começa a sua criação. O abrigo das galinhas não precisa ser nada elaborado, especialmente no início. Eu já vi criações de sucesso começarem com abrigos feitos de paletes velhos que as pessoas pegaram em lojas que iam jogar fora. Madeiras de construções antigas, portas velhas, janelas quebradas, tudo isso pode ser reaproveitado. Você não imagina a quantidade de material que as pessoas jogam fora e que serve perfeitamente para construir um galinheiro simples e funcional. Vá até lojas de construção e pergunte se eles têm paletes velhos ou madeiras que vão descartar. Visite obras e peça sobras de materiais. A maioria das pessoas fica feliz em se livrar dessas coisas ao invés de ter que pagar para jogar fora.
Com criatividade, você consegue construir um abrigo adequado sem gastar um centavo. Mas aqui vai um conhecimento importante que muita gente não sabe. As galinhas não precisam de um palácio. Elas precisam de um lugar seco, protegido do vento e da chuva, seguro contra predadores e com ventilação adequada. Isso pode ser conseguido com estruturas muito simples, uma cobertura básica, paredes que bloqueiem vento, mas permitam circulação de ar, e um piso que não acumule umidade. Tudo isso você consegue com materiais reaproveitados. Agora deixa eu te falar sobre alimentação, porque essa é a preocupação número 1 de todo mundo que quer começar. Como alimentar galinhas sem dinheiro? E a resposta vai te surpreender pela simplicidade. Galinhas são onívoras e extremamente adaptáveis. Elas comem praticamente tudo que é orgânico. Comece aproveitando os restos da sua própria cozinha. Cascas de frutas, cascas de legumes, sobras de arroz, pão que ficou velho, restos de verduras. Tudo isso que normalmente iria para o lixo pode alimentar suas galinhas. Mais atenção, nada de dar coisas estragadas ou mofadas. Estamos falando de restos frescos que você normalmente descartaria. Conversa com restaurantes, padarias e mercados da sua região. Muitos estabelecimentos têm sobras diárias que eles precisam descartar. Ofereça-se para buscar essas sobras regularmente. Você estaria ajudando eles a reduzir desperdício e conseguindo alimento gratuito para suas aves. Já vi criações inteiras serem mantidas com esse sistema. Mas tem uma técnica que é ainda melhor: aprender a cultivar o próprio alimento das galinhas. E olha, isso também pode ser feito sem gastar dinheiro. Pegue sementes de abóbora, melancia, mamão dos próprios frutos que você consome em casa. Plante num cantinho do quintal. As galinhas adoram essas sementes e os frutos quando maduros. Deixe um monte de compostagem no canto do quintal. As galinhas vão catar larvas e insetos ali, que são proteína pura. Aprenda sobre plantas que você pode cultivar especificamente para alimentar suas galinhas. Mandioca, por exemplo, é incrivelmente fácil de plantar. Você pega uma maniva de alguém que tem, ninguém cobra por isso, enfia no chão e ela cresce sozinha. As folhas e as raízes podem alimentar suas galinhas. Bananeiras crescem praticamente sozinhas e as galinhas comem tanto as frutas quanto o tronco picado. Outra fonte incrível de alimento gratuito é o próprio comportamento natural das galinhas. Se você deixá-las ciscar num espaço com terra, elas vão encontrar insetos, minhocas, sementes, pequenos brotos. Esse é o alimento mais natural e nutritivo que existe para elas. Você só precisa garantir um espaço onde elas possam exercer esse comportamento natural. E tem uma coisa linda que acontece quando você cria galinhas de forma natural e sem pressa. Elas começam a se reproduzir sozinhas. Uma galinha choca é um espetáculo da natureza. Ela choca os ovos, cuida dos pintinhos, ensina eles a comer, protege do perigo. Você não precisa de chocadeiras caras, não precisa de lâmpadas aquecedoras. A natureza faz tudo sozinha se você deixar. Então sua estratégia de crescimento é simples. Comece com algumas galinhas, deixe elas se reproduzirem naturalmente e pronto. Sua criação vai crescendo sem você precisar comprar novas aves. É assim que fazemos há séculos antes de existir toda essa indústria de equipamentos caros. Agora, vamos falar sobre manejo de saúde, porque galinhas saudáveis são o segredo de qualquer criação de sucesso. E aqui vai uma verdade que a indústria não quer que você saiba. Galinhas criadas de forma natural, com espaço para ciscar, alimentação variada e sem estresse, raramente ficam doentes. A prevenção é sempre melhor que o tratamento. Mantenha o galinheiro limpo, isso é fundamental. Mas limpar não significa gastar dinheiro com produtos caros. Um galinheiro bem ventilado, onde você remove os dejetos regularmente e os usa como adubo na sua horta, já resolve a maior parte dos problemas. Cinzas de lenha são um remédio natural incrível para galinhas. Elas se banham nas cinzas e isso controla parasitas externos naturalmente. Se você ou alguém que conhece usa fogão a lenha, pegue as cinzas. É gratuito e extremamente eficaz. Faça um cantinho com areia e cinzas onde as galinhas possam se espojar. Alho é outro aliado poderoso e barato. Você pode pegar dentes de alho que já estão brotando na sua cozinha, plantar
e ter alho fresco sempre. Picar um pouco de alho na água das galinhas periodicamente ajuda a se prevenir vermes e outros parasitas. É um vermífugo natural que custa praticamente nada. Aprenda a observar suas galinhas. Uma galinha saudável é ativa, tem olhos brilhantes, penas limpas, cisca com entusiasmo. Se você nota alguma diferença no comportamento, pode agir cedo antes que vire um problema sério. A observação atenta é seu melhor remédio e é totalmente gratuita. Deixa eu te falar agora sobre água, porque esse é outro ponto crucial. Galinhas precisam de água fresca e limpa, sempre disponível. Mas o bebedouro não precisa ser comprado. Você pode usar potes velhos, bacias, qualquer recipiente que você tenha em casa. O importante é trocar a água diariamente e manter o recipiente limpo. Uma técnica antiga e muito eficaz é usar pedras ou tijolos dentro do bebedouro. Isso evita que as galinhas pisem dentro, mantenham a água mais limpa e serve de apoio caso algum pintinho caia lá dentro. Simples, eficaz e gratuito. Agora vamos falar sobre algo que muita gente esquece, mas que é super importante: o aspecto legal da criação. Dependendo da sua cidade e do tamanho da sua criação, você pode precisar de alguma permissão ou registro. Informe-se na prefeitura sobre as regras locais. Geralmente, criações pequenas para consumo próprio têm poucas restrições, mas é sempre melhor estar dentro da lei desde o início. E olha, se informar é gratuito, então não tem desculpa-se para não fazer. Tem uma estratégia que eu adoro e que pode transformar sua criação de galinhas num empreendimento que se paga sozinho. Começar pequeno e ir expandindo conforme você vende o excedente. Começou com algumas galinhas, elas vão te dar ovos. Você consome o que precisa e vende o resto para os vizinhos, amigos no mercado local. O dinheiro que você ganha, reinveste na criação, comprando talvez uma ração suplementar, melhorando o galinheiro ou adquirindo mais aves. Mas a verdadeira riqueza de criar galinhas vai muito além do dinheiro. É acordar de manhã e coletar ovos frescos, é saber exatamente o que suas aves comeram, é ter certeza de que você está consumindo algo saudável e natural, é ter aquele orgulho de ser autossuficiente, mesmo que seja só um pouquinho. É ensinar seus filhos de onde vem o alimento, é reconectar com algo ancestral e profundo que existe em todos nós. E tem o aspecto da sustentabilidade também. Quando você cria galinhas aproveitando restos de alimentos, você está fazendo compostagem viva. Tudo que seria jogado fora vira alimento. E o esterco das galinhas vira adubo excepcional para sua horta. É um ciclo perfeito e autossustentável. Você não só economiza dinheiro, como ainda está fazendo algo incrível pelo planeta. Uma coisa que aprendi ao longo dos anos é que a comunidade de criadores é extremamente importante. Não tente fazer tudo sozinho. Conecte-se com outras pessoas que criam galinhas, participe de grupos, faça perguntas, compartilhe suas experiências. O conhecimento compartilhado é o bem mais valioso que existe e é totalmente gratuito. Quando você encontrar desafios, e você vai encontrar porque isso é parte do processo, não desanime. Todo criador experiente que você vê hoje já passou pelos mesmos problemas que você vai enfrentar. A diferença é que eles persistiram, aprenderam e seguiram em frente. E você também vai conseguir. Tem uma frase que eu sempre repito: comece de onde você está, use o que você tem, faça o que você pode. Você não precisa esperar ter condições perfeitas para começar. Na verdade, se você ficar esperando o momento perfeito, ele nunca vai chegar. O momento perfeito é agora, com o que você tem disponível hoje. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? A cada dia você vai aprender algo novo. Vai entender melhor o comportamento das suas galinhas, vai descobrir novas fontes de alimento gratuitas, vai criar soluções criativas para desafios que aparecerem. Esse processo de aprendizado é um dos aspectos mais gratificantes de criar animais. Pensa também no valor educacional. Se você tem filhos, criar galinhas ensina responsabilidade, ensina sobre ciclos da natureza, sobre vida e morte, sobre trabalho e recompensa. São lições que nenhuma escola consegue ensinar da mesma forma. E tudo isso você está proporcionando para sua família sem gastar dinheiro algum. Agora,
Deixa eu ser bem honesto com você sobre os desafios. Criar galinhas dá trabalho. Você vai precisar acordar todo dia e cuidar delas. Não dá para deixar para amanhã, não dá para ter preguiça. As galinhas dependem de você. Mas sabe de uma coisa? Esse compromisso diário, ele também é uma bênção. Te dá uma rotina, um propósito, uma razão para acordar de manhã com disposição. E tem os predadores também. Dependendo de onde você mora, pode ter problemas com cachorros, gatos, gambás, raposas, gaviões. Mas tudo isso tem solução e não precisa custar dinheiro. Uma boa cerca que você pode fazer com materiais reaproveitados resolve a maioria dos problemas. Telas de galinheiro velhas, arame que alguém não usa mais, até bambu pode servir. A criatividade é seu melhor amigo. O clima é outro fator. No verão intenso, as galinhas precisam de sombra e água fresca em abundância. No inverno, precisam de um abrigo que as proteja do frio e da chuva. Mas tudo isso pode ser resolvido com soluções simples. Uma boa árvore dá sombra perfeita. Um abrigo bem fechado nas laterais, mas ventilado em cima, protege do frio sem causar umidade. Vou te contar um segredo que aprendi e que mudou minha forma de criar galinhas. Trabalhe com a natureza, não contra ela. Isso significa escolher raças adaptadas ao seu clima local. Isso significa deixar as galinhas expressarem comportamentos naturais. Isso significa não forçar produção excessiva. Quando você trabalha com a natureza, tudo fica mais fácil, mais barato e mais gratificante. Existem raças de galinhas que são mais rústicas, mais resistentes, mais adaptáveis. São essas que você deve buscar quando está começando sem investimento. Galinhas caipiras, raças locais, aves crioulas. Essas galinhas evoluíram para sobreviver nas condições locais sem cuidados intensivos. Elas são perfeitas para quem está começando do zero. E aqui vai mais uma dica valiosa. Seja paciente com a produção de ovos. Uma galinha não é uma máquina. Ela vai ter períodos de maior produção e períodos de menor produção. Ela vai parar de botar quando está chocando. Isso é normal e natural. Se você aceitar esses ciclos naturais, ao invés de ficar forçando produção com métodos artificiais, suas galinhas vão viver mais, vão ser mais saudáveis e no final das contas vão te dar mais satisfação. Tem também o aspecto da preparação mental que ninguém fala. Criar galinhas significa eventualmente lidar com a morte, seja por velhice, por doença, ou porque você decidiu abater para consumo. Isso faz parte e você precisa estar preparado emocionalmente. Mas eu te digo, esse contato com o ciclo completo da vida nos torna mais conscientes, mais gratos, mais respeitosos com a comida que consumimos. Outra coisa importante, documente sua jornada. Tire fotos, faça anotações, observe padrões. Quando começou cada galinha a sabotar? Quantos ovos por semana você tem? Que alimentos elas preferem? Essas informações vão te ajudar a melhorar constantemente seu manejo. E você não precisa de aplicativos caros, um caderno simples já resolve. Vamos falar também sobre expandir sua criação de forma inteligente. Depois que você dominar o básico com algumas galinhas, você pode pensar em diversificar. Que tal adicionar patos? Eles comem lesmas e caracóis que atacam hortas. Que tal algumas codornas? Elas ocupam menos espaço e botam ovos menores, mas muito nutritivos. A beleza da avicultura de quintal é essa versatilidade. E nunca esqueça da importância de sempre estar aprendendo. Leia livros sobre criação de galinhas, assista vídeos, converse com criadores experientes. O conhecimento é poder e quanto mais você sabe, melhores decisões você toma. E olha, hoje em dia tem tanto conteúdo gratuito disponível na internet que não tem desculpa para não estudar. Uma última coisa que quero enfatizar: seja sustentável desde o início. Pense em como você pode criar um sistema fechado onde tudo se aproveita. Os restos viram alimento, o esterco vira adubo, o adubo faz a horta crescer, a horta alimenta você e as galinhas. É um círculo virtuoso que te traz autonomia e qualidade de vida. E sabe qual é a melhor parte de tudo isso que eu te falei? É que você pode começar hoje mesmo. Hoje você pode conversar com aquele vizinho que tem galinhas. Hoje você pode entrar em grupos de avicultores online.
Hoje você pode começar a juntar materiais reaproveitados para o galinheiro. Hoje você pode plantar aquelas sementes que vão alimentar suas futuras galinhas. A jornada de 1.000 quilômetros começa com um único passo. E o seu primeiro passo para ter sua própria criação de galinhas não precisa custar um centavo. Precisa apenas de decisão, vontade de aprender e disposição para trabalhar. Então é isso, meu amigo, minha amiga. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te inspirado e principalmente te mostrado que sim, é totalmente possível começar uma criação de galinhas sem dinheiro. O que você precisa é conhecimento, criatividade e determinação. E tudo isso você já tem dentro de você. Se esse conteúdo foi útil para você, não esquece de deixar aquele like que ajuda demais o canal a crescer e alcançar mais pessoas que também querem essa liberdade. Se inscreve no canal porque toda semana eu trago conteúdo assim, prático e real, para te ajudar na sua jornada. E compartilha esse vídeo, José, com aquele amigo que também tem vontade de criar galinhas, mas acha que não tem condições. Deixa aqui nos comentários, você vai começar sua criação? Que dúvidas você ainda tem? Eu leio todos os comentários e respondo sempre que posso. A gente constrói conhecimento junto, essa é a força da nossa comunidade. E lembra, você não precisa de muito para começar. Você só precisa começar, o resto você aprende no caminho. Suas galinhas vão te ensinar mais do que qualquer livro ou vídeo pode ensinar. Então vai lá, dá o primeiro passo e depois volta aqui para contar como foi. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. E nunca esqueça, a melhor hora para começar foi ontem, mas a segunda melhor hora é agora.